Você sabia que o trabalho não é um castigo? Sabia que a Bíblia tem muita informação que Deus deixou sobre o trabalho para a gente? Pois é, sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, estamos muito felizes da sua presença, de estar aqui conosco, para que a gente possa compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. E se você chegou a esse lugar, nesse canal, é porque você está precisando passar um tempo com Deus. Então eu te convido, vem comigo, vamos para o vídeo. Pai do Senhor, tudo bem? A palavra trabalho, ela tem sua origem na palavra latina tripalium. Exatamente, tripalium. Mas o que significa tripalium? Tripalium significa três, é a junção de duas palavras. Três, palium ou palum, madeira. Significa que era um instrumento com três madeiras pontiagudas bem afiadas que se uniam para torturar. Isso acabou sendo construído com esse nome, um instrumento de tortura, o tripalium, que é justamente o trabalho. Então esse é o sentido original da palavra trabalho. Mas quem era submetido a esse tipo de tortura? Eram trabalhadores, eram escravos, pessoas que tinham seus senhores, que prestavam serviço para eles e que, quando por algum motivo não agradavam os seus senhores, eles eram punidos e puniam com o trabalho. E esse trabalho era uma punição dolorosa, árdua, realmente era uma tortura que faziam com esses servos. Essa palavra ela começou com o tempo, a passar do tempo, ela começou a ter outro sentido. E lá na França, eles começaram a dar outro sentido e parece que foi um pouquinho pior, porque o sentido francês tinha a conotação de dor, sentir dor e de sofrimento mesmo. Era assim que o trabalho era interpretado e sentido. Mas a partir do século XIV, o trabalho começa a ter outro sentido, porque ele começa a se expandir e começa a utilizar outras formas de trabalho que não seriam só aquele manual pesado e que feito apenas por escravos. Como, por exemplo, talentos que as pessoas tinham já passou a ser também chamado como trabalho. Pessoas que tinham habilidades naturais e desenvolviam, essas já eram também considerados e chamados de trabalho. Então é como hoje a gente pode ver, os diferentes significados que existem para a palavra trabalho. Existem muitas formas diferentes da gente pensar que é trabalho. Por exemplo, ninguém pensava que a internet seria uma possibilidade de trabalho. Talvez que alguém trabalhasse no YouTube seria também considerado trabalho, pela internet, enviando coisas, arquivos e entre outras formas mais de trabalho. A música, a arte, mas é trabalho. Então assim é a nossa sociedade hoje e o trabalho desenvolve de acordo com o que acontece na sociedade atual. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre o trabalho? Agora é que a gente vai entrar. Mas antes eu gostaria de lembrar você, não deixe de curtir nosso canal. Escreve aqui embaixo, clica, compartilha, se inscreve no canal mesmo, porque você ajuda muita gente a crescer. Nós estamos atingindo muitas pessoas pelo mundo afora que estão ouvindo essa palavra de Deus que a gente está levando para abençoar, e a gente está conseguindo. E você tem nos ajudado, porque quanto mais você clica, curte e comenta, as pessoas são alcançadas, porque o próprio YouTube começa a recomendar esse material, esse conteúdo para outras pessoas. Então, não esqueça, compartilhe com os familiares, com os amigos, com todos que você puder. Ajuda a gente a levar essa mensagem para todas as pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho ele não passou a existir depois do pecado. O trabalho já existia antes do pecado. Algumas pessoas pensam que como o trabalho é cansativo, é suado, é às vezes sofrido, estressante, ele veio depois do pecado. Mas na verdade não é isso. Nós podemos ver como a Bíblia realmente nos ensina sobre esse texto, quando a gente vê exatamente o que ela nos diz. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Leia comigo, eu vou colocar aqui na tela. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja que em momento nenhum Deus aqui fala para Adão que ele passaria a trabalhar, ou seja, iria criar o trabalho para Adão. Não. Deus apenas está
punindo. Na verdade, como nós sabemos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Deus está fazendo justiça aqui, porque Deus entregou tudo para Adão, tudo pronto. Adão não precisava morrer, se esforçar tanto para conseguir as coisas, porque Adão já tinha tudo preparado ali para ele. Deus tinha praticamente dado tudo de bandeja assim para ele, né? Bem bonitinho, organizado, os alimentos, comida, o paraíso, uma casa maravilhosa. Mas Adão abriu mão e pecou. Então, com isso, Deus aplica uma sanção a ele. E essa punição é a dor que ele iria ter para poder conquistar o seu alimento, conseguir seu alimento fora do jardim. Por isso que veio a dor, né, as dificuldades do suor do rosto, ter que comer, se alimentar e alimentar sua família. Então, o trabalho já existia, porque antes a gente vê que Deus já trabalhava e que Adão também foi colocado no paraíso, ali no jardim do Éden, para poder trabalhar e cuidar dele. O texto aqui não diz que o trabalho, quando que foi criado, ele seria suave. Na verdade, o texto não fala que o trabalho, quando foi criado, teria dor, teria sofrimento, nada disso. Seria um trabalho suave. Porém, esse trabalho foi agravado com a punição que Adão sofreu quando ele saiu do paraíso. Aí sim, ele passou a ter dores, sofrimento. Porém, isso, mesmo assim, o trabalho em si não é amaldiçoado. O que foi amaldiçoado foi a atitude do homem. Foi o fato do homem ter pecado e desobedecido a Deus. E isso foi o retorno que ele teve negativo. Se nós observarmos e voltarmos ao princípio de tudo, em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 28, acompanhe comigo aqui na tela. Olha o que tem escrito. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja que Deus fez o homem, colocou-os ali no jardim e deu essa mensagem para eles, deu essa informação. Isso seria praticamente uma forma de se conduzir ali no jardim. Eles precisavam frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Ou seja, sujeitar-a. Eles precisavam fazer com que eles dominassem tudo, os peixes do mar, as aves dos céus e todo animal que tinha ali na terra. Eles precisavam dominar. Era esse o trabalho, ou seja, Adão já tinha um trabalho. Deus tinha colocado essa obrigação sobre ele e ele precisava cumprir, precisava fazer tudo isso para que ele estivesse bem com Deus. Era o trabalho dele, a obrigação e o dever dele. Porém, ele não fez. Veja que aqui o trabalho, antes do pecado, ele já existia, porque esse é o objetivo do homem ser colocado ali no paraíso. Olhe também em Gênesis, no capítulo 2, versículo 5. Vou colocar aqui na tela, olhe comigo. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Por que não chovia? Porque Deus ainda não havia colocado o homem na terra para lavrar. Lavrar significa trabalho. Olha aí, Adão mais uma vez trabalhando ali já no Éden. Então o trabalho já existia. Em Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 19 e 20, olha o que diz a palavra de Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo o gado e as aves do céu e todo animal do campo. Veja, mais um trabalho. Ele tinha que trabalhar a terra, lavrar a terra, teria que cuidar, administrar tudo e ainda colocar o nome dos animais. Também foi outro trabalho que Deus colocou para Adão fazer. Veja que Adão não era desocupado. Adão não era deitado, não vivia deitado, né? Em berço esplêndido, não vivia deitado ali no gramado, deitado bem bonitinho, descansando, sem fazer nada. Não, no paraíso tinha trabalho para fazer sim. Ele já trabalhava. Então o trabalho é bênção de Deus, porque foi Deus que deixou para o homem. O trabalho, esse é o trabalho que Deus deixou para a gente. E Deus quer realmente que a gente trabalhe. Há quem pense que o homem foi colocado ali só para descansar, para relaxar, colocar uma rede. Não, 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 não. Deus colocou o homem realmente para trabalhar. Vejamos agora, avançando um pouco, o exemplo deixado
por Jesus sobre o trabalho. Olha que maravilha. Em João, acompanhe comigo, João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, fala assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que exemplo. Deus trabalhando, Jesus trabalha, nós, filhos de Deus ou criaturas de Deus, o que fazemos? Temos que trabalhar também. Não podemos nos dar o luxo de não trabalhar. Se nós andarmos um pouquinho lá atrás, em Gênesis, no capítulo 1, a gente vê que desde o capítulo 1, realmente Deus já trabalhava. A Bíblia já começa com trabalho. E observamos assim, logo no capítulo 1 ali, a gente vê o primeiro dia, Deus trabalhou, criou, teve uma criação, criou os céus e a terra. No segundo dia trabalhou, no terceiro dia trabalhou, no quarto dia trabalhou, no quinto dia trabalhou e no sexto dia também Deus trabalhou. E o sétimo dia ele reservou para o descanso. O homem deve trabalhar. É bem verdade que ele deve trabalhar, seguindo o exemplo de Deus e observando aqui o que Jesus tem falado. Mas o homem também deve descansar e desfrutar do seu trabalho, aproveitar de tudo que o trabalho vai trazer para você, as recompensações. Isso vem de Deus. Leia comigo o que diz aqui no Salmo 128, versos 1 e 2. Veja: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Veja que desfrutar é dom de Deus. Desfrutar daquilo que Deus deixa para a gente, do trabalho, o que a gente recebe do trabalho, o que a gente desfruta dele, é dom de Deus. Olha aqui, Eclesiastes capítulo 3 e versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Veja, é uma dádiva, isso foi dado por Deus. Você poder usufruir do seu trabalho. É Deus quem dá. Nosso trabalho é abençoado, ele não é amaldiçoado. A gente vê na história que a relação de poder, quando o homem começa a ficar rico, ele começa a entender que ele precisa ter determinadas atitudes, fazer determinadas coisas perante a sociedade, ele começa a ter aquela sensação de poder. E aí é quando surge o trabalho, realmente o trabalho escravo. Os mais ricos querem ficar por cima, tranquilos, enquanto que alguns precisam fazer certos trabalhos que os mais ricos não gostariam de fazer. Então eles passam o quê? A ver a escravidão, aquela sensação de poder que o homem tem, por ter mais dinheiro, riqueza. Então a escravidão surge nesse momento, que é para poder alguém ter que fazer aquilo que aquela outra pessoa mais rica não quer fazer. Então, esse problema todinho traz que o escravo, ele é considerado propriedade do seu dono, propriedade do seu senhor. Então, uma pessoa realmente escrava era muito triste, terrível, porque assim acontecia com as pessoas escravizadas, né? Nós sabemos que, graças a Deus, no Brasil, em 1888, exatamente o dia 13 de maio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e realmente acabou com a escravidão no Brasil, graças a Deus. Mas a escravidão, ela que era terrível, que prejudicava muita gente, inclusive, quem eram os primeiros escravos? Quando chegaram aqui os portugueses, os primeiros escravos eram os indígenas, os nativos, né, aqui da terra, e depois, consequentemente, os africanos que eram trazidos da África para que fossem escravizados aqui também no Brasil. A verdadeira liberdade está em Jesus. Você sabia? Então leia comigo João capítulo 8, dos versículos 31 a 36. Veja o que Jesus nos diz sobre a liberdade. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graças a Deus.
Então Jesus está explicando aqui que a liberdade que realmente ele queria trazer para o homem não era a liberdade material, porém a liberdade que ele dá é a liberdade que ninguém consegue dar. É a liberdade do homem se afastar das drogas, da prostituição, se afastar da bebedice ou do alcoolismo, entre outros problemas mais, e se afastar também de ser escravo do próprio trabalho. Então Jesus liberta o homem verdadeiramente, porque se ele libertar verdadeiramente, vós sereis livres, nós seremos livres. Mas uma pergunta que muita gente faz: no céu haverá trabalho? Será? Será que no céu a gente vai viver somente de boa, tranquilo, como pensavam muitas pessoas sobre Adão lá no paraíso, que ele tinha trabalho, ele não ficava de boa dormindo na relva ali, tranquilo? Vamos ver o que a Bíblia fala. Veja que a gente começou falando do trabalho desde a Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 e o versículo 1. A Bíblia já começa com o trabalho. Agora a gente vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 7, os versos 14 até o 15. Diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então veja que aqui está a explicação. No céu haverá trabalho. Ninguém vai ficar parado sem fazer nada, só dormindo, descansando ou se alimentando ou de repente se pudesse uma rede, né? Nada disso, vai haver trabalho. Avise, guarde para você, explica, manda para todo mundo. Comenta, manda para o pessoal, explica bem direitinho. Não esquece, compartilha esse vídeo que é uma bênção. No céu haverá trabalho também. E diz a Bíblia aqui, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Para terminar, eu gostaria de deixar algo bem claro para você. E uma notícia complicada para algumas pessoas. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não gosta de preguiça. Veja que Deus sempre trabalhava. Jesus falou, Deus, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Deus não gosta de preguiçoso. E olha o recadinho também que ele deixa na Bíblia para quem realmente quer viver desse jeito. Provérbios capítulo 6, dos versos 6 até o 9. Acompanhe comigo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então Deus, através aqui do livro de Provérbios, das palavras de Salomão, sábio Salomão, ele explica muito bem, comparando o homem preguiçoso a uma formiga. O que é uma formiguinha, né? Tão pequenininha, mas ela não cessa de trabalhar, ela não para de estar sempre em atividade, cuidando dela, cuidando da sua família, preparando alimento no verão para quando chegar o inverno ela estar bem abastecida. Isso é o que Deus realmente deixa para nós. Você está gostando desse vídeo? Então, mais uma vez, eu queria te lembrar, curta o nosso vídeo, se você puder, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, nós precisamos realmente crescer. Quanto mais a gente crescer, mais gente a gente vai abençoar com essa palavra. E para você, eu gostaria de deixar meus pensamentos, meus desejos, que Deus abençoe mais e mais você. Abençoe sua vida, sua casa, continue abençoando. Para você que tem trabalho, que o Senhor abençoe teu trabalho, que faça com que você prospere cada vez mais, suba degraus e degraus e muitos degraus. Que o Senhor te abençoe o tempo todo. Para você que está buscando trabalho, que está precisando realmente, ainda não conseguiu, peço a Deus que em nome de Jesus abra uma porta maravilhosa para você, que essa porta seja porta de bênção, que ela sirva para proteger você, para abençoar você, para cuidar de você, da tua família, dos teus filhos e toda a tua casa. Que o Senhor abençoe você mais e mais. Cuide de você mesmo. Lembre-se, se você chegou até aqui, é porque nós estamos hoje no nosso tempo com Deus. E que o nome de Deus tem sido glorificado na minha e na sua vida. Orem por nós, que esse trabalho a gente possa continuar. As dificuldades são grandes, mas Deus tem muito nos abençoado. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.